esse sentido. A igreja perdeu essa ideia. Pecador como eu, entenda, se você é pecador como eu. Para crescer em Deus, devemos conhecer bem a nossa natureza pecaminosa. Ela é maligna, ela é caída no lago de lama podre. Não há nada de bom em mim, nem em você que me ouve. Isto é, na minha carne, mesmo nós cristãos, remidos, santificados pelo sangue poderoso de Cristo, permanecemos como pecadores e podres. Por isso que toda vez que você vai direcionar ao céu, por isso que toda vez que você vai falar com o teu Criador, se humilhe, se arrependa. Lembra da oração do publicano? Lá dentro está, dentro do templo, está lá um fariseu, um doutor da lei, né, um cristão. Se você pegar toda a fé do fariseu, a forma que eles estudam a Bíblia, é parecida conosco, tá? É diferente do saduceu, porque o saduceu não crê na reencarnação, não crê na ressurreição, o saduceu. Agora o fariseu acredita. E aí o que acontece? Está ele lá jejuando, fazendo as suas preces, as suas orações. Entra um publicano, e o publicano se humilha diante de: olha, não sou digno nem de estar aqui e nem de erguer meus olhos aos céus. A oração daquele publicano foi ouvida, e do fariseu, que era um conhecedor da palavra, não foi ouvida. Então toda vez que você direcionar para o céu, se você não se humilhar, aquela oração, não, tá? Entenda o seu estado, entenda a sua natureza, como ela é caída. Isso não gerar dentro do teu peito uma situação de humilhação. Não passou do teto, igreja. É o que a Bíblia diz. A nossa natureza não se altera depois que conhecemos o Senhor. Nós não nos tornamos pessoas melhores, pois a nossa carne permanece pecaminosa. E pior é isso, que Paulo nos incita a não dar lugar à carne, né? Não incita não, nos ensina a dar lugar à carne. Escrevi errado ali. E o que mais essa geração faz? Paulo sabia dos perigos de que vivemos uma vida na carne, entregue a nós mesmos. Só que isso hoje não enche igreja. Não é palavras. Qualquer dos pregadores que estão na mídia não pregam isso, igreja. Não prega, porque isso não dá glória a Deus, não dá aleluia. Parece que as igrejas estão virando local de uma performance, das pessoas entrar ali, ouvir uma palavra que eles querem e tentar melhorar sua vida material e pronto. Esqueceram que com esse Deus que é santo, tem que relacionar com santidade. Veja que a nossa situação não é nada agradável, é terrível, é asqueroso, é sórdido, gastando português, que é a mesma coisa que asqueroso. Tamanha a perdição humana que, quando analisamos o sentido original desse versículo, vemos que ele foi mal traduzido, talvez propositalmente, creio eu, tá? Porque o verdadeiro sentido dele é: pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Todos. Não é que todos pecaram e conseguem atingir. Não. Ninguém consegue atingir a glória de Deus. E quando eu olho isso, eu falei: meu Deus do céu, que situação nós estamos. Por isso que eu tenho que amar essa pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que reverenciá-lo. Por isso que eu tenho que tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Pegar na mão do Espírito Santo me ajuda, porque a minha natureza é caída. E ela não só é caída durante algumas horas, não, ela é caída direta, tá? Às 24 horas por dia. Então, estamos caídos em nossa ofensa, mergulhados em nossa concupiscência e amando as transgressões. Isto é a minha e a sua natureza. Pastor, fica difícil dar glória a Deus. O senhor acabou de dizer que nós estamos caídos em nossas ofensas. Todos nós aqui sabemos um sentimento de ofensa quando você é ofendido. Opa! Você sabe, é isso que o nosso pecado gera no Criador. Estamos atolados,
mergulhado na concupiscência e amando as transgressões. Somos PhD, está escrito, eu não cumpro. Isto é a natureza. Dá para dar glória, ou aleluia, ou ai. Então vamos lá. Você pode dizer, eu não, pastor. Então vamos lá. Eu te digo, você está errado, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Lembra de Adão? Lembra? Perdeu a glória, foi expulso do paraíso. Perdeu a roupagem da glória. A primeira coisa que Paulo diz, pois todos pecaram. A palavra pecado significa literalmente o que, igreja? Errar o alvo. Não, no caso dos seres humanos, nós não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte deste alvo. Não é só errar o alvo. Não, falhamos em acertar. Só que nós se vestimos numa veste de religiosidade. Uau, glória a Deus, aleluia. E não é bem isso que a palavra nos ensina. Não é bem isso que a palavra nos ensina. Nós erramos o alvo por completo, quer seja em obedecer à lei de Deus, em permanecer na vontade de Deus, ou em glorificar o nome de Deus. Vamos lá. A pastora Hélia deve lembrar disso. Não sei o que estão aqui lembram. Era normal, isso era normal dos crentes do passado viver dando glória a Deus. Era normal. A irmã balançou a cabeça ali, né, irmã? Vivia dando glória a Deus. Vivia. Encontrava o crente na feira, glória a Deus, aleluia, vivia. Mas não é aquele espetáculo, não. Não é normal. Em casa, eu me recordo que levantava cedo para comprar pão na padaria para os meus pais. A caminho da padaria, algumas casas, alguns irmãos congregavam conosco. Você já via pessoas cantando hino. Já vinha dando glória a Deus, aleluia, no ponto, andando de bicicleta. Hoje, vamos ser sinceros, quantos glória a Deus você deu durante o dia? O Deus não mudou. O ser humano daquela época é o mesmo de hoje. Os mesmos compromissos que o ser humano tinha daquela época é o mesmo de hoje. Trabalhar para defender o pão de cada dia. Só que não. Essa potestade, esse principado deste século tem cada vez cegando os crentes. Cada vez. Dentro do nosso ser. Oh, Jesus. Então vamos lá. Ora, uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos, todos pecaram, se é na geração do passado, não nessa, nós deveríamos cair de nossas cadeiras em adoração a Deus e agradecendo por tão grande salvação, pois Ele nos livrou de algo que é terrível. Que algo é esse, igreja? Inferno. Hoje o inferno não traz mais. Inferno. Hoje é o que você mais vê piadinha com essa palavra. O quão terrível é esse local, que não foi feito para nós. Terrível. Mas por nós não temos ideia, por ninguém ter ido lá. A Bíblia dá um rascunho, e o próprio Senhor Jesus fala dessa palavra quantas vezes, igreja? 70 vezes. Foi a pessoa que mais falou nesse local, foi o Senhor Jesus. Mas nós, e aí eu tenho que concordar com João Calvino. Eu tenho um pé lá no João Calvino, Deus não envia ninguém ao inferno. Todos já nascem destinados a Ele. O que Deus faz é apenas tirar alguns de lá. Por isso que quando dizer que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos resgatar desse local, deveria haver uma comoção. Deveria vir, olha, glória a Deus, aleluia. Mas não. Se é numa potestade passada, havia glória a Deus, aleluia. Mas se é hoje, não sei.
te juro que eu tenho dificuldade. Tem vezes nas minhas orações, eu falei, Senhor amado, por que os crentes de hoje é tão diferente? Falta temor, falta reverência, e o Senhor está às portas. Porém, aquele que trata o evangelho como algo comum, principalmente desta geração a qual eu pertenço, ou que criaram para si outro evangelho e bem açucarado que pode tudo, deveria prostrar suas faces em temor, sabendo que se Deus não se mover em favor deles, eles estarão em pecado diante daquele que é triplamente santo. Não. Excepcionalmente santo. Igreja, aí eu tenho que dar uma pausa. Diante da visão do profeta Isaías, ele tem uma visão maravilhosa lá no capítulo 6. Seres estão lá adorando ele de eternidade. Você já ouviu isso várias vezes, está até ficando careca de tanto ouvir. Estão adorando ele lá e nunca viram a face. A glória, o poder, o calor, aquele fogo consumidor, eles precisam tampar com as asas, tampar as vistas e tampar os pés. Ainda bem que tem 6 asas, né? Porque se tivesse 2 estava complicado. Por quê? Por causa do temor. Agora, eu e você, na nossa conduta diária, não mostramos Cristo, damos legalidade à nossa natureza, o nosso eu fala mais alto. Esta é a geração. A maioria é só crente nessas 4 paredes. Se não houver um arrependimento nesta geração, eu não sei o que Deus vai fazer para que gere isso, porque estamos fugindo muito do centro da palavra. A palavra está ficando trivial. Não há temor. O estudo passado disse aqui que a igreja está perdendo a joia, que é o temor. Agora, alce os seus ouvidos no que vou falar. A situação mais terrível que se pode imaginar, quando você ouve uma coisa repetidas vezes, geralmente ela se torna tão comum que perde o seu poder ou efeito. Na atualidade, se ouvirmos esta frase, todos pecaram, vamos analisar normal. Todos pecaram. Eu vou dar uma pausa e vou ler essa letra, porque toda vez que eu ouço o sino, fala muito ao meu coração. Coloca a letra daquele hino do Vitorino Silva, parece que pecado não é pecado mais. E o pastor Samuel um dia ensaia esse hino para cantar. Você está devendo isso desde a outra igreja. Se não voltar atrás, então você está devendo isso desde o porão. Faz tempo, hein? Coloca essa letra aí, é do Vitorino Silva. Parece que pecado não é pecado mais. Eu vou dar um tempinho, nós paramos nessa frase, todos pecaram, para nós entendermos isso para a glória de Deus Pai. Tá? Enquanto ele continua fazendo uma oração, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, destampa os meus ouvidos para que essa palavra entre. Então vamos lá. Olha a letra. Está no começo? Está no começo? Parece que o pecado não é pecado mais. Parece que errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo. Lá só entra os fiéis. Pecado encoberto Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. A mão do Deus Altíssimo já pesado está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso, há tanta coisa acontecendo aqui. E a gente não entende como pode ser.
pois o inexplicável só pertence a Deus. Mas aleluia, quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo, fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, santo, exige santidade. O céu é lugar de santo. Lá só entra o fiel. Se cantar um hino desse dentro das igrejas, não tem aleluia, não tem glória a Deus, não tem nem línguas estranhas. Esta é a realidade do nível que estamos, trivial, sem profundidade. O temor que faz você reverenciar o Deus. O temor, faz você, não, ele não merece ser tratado desta forma. É o temor. E a igreja está perdendo essa joia. Vamos lá. Porque não trememos diante disso, dessa frase todos pecaram. É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Vamos lá. Vamos entender isso aí, mais ou menos, porque há um momento que não sou formado nesta área, mas há um momento, segundo os estudiosos, que uma dor muito elevada, há um momento que o corpo desliga. Tá? Mas vamos lá que eu pegasse você, desse um banho de querosene com gasolina, e você cheio de roupa de lã, e socasse fogo. Só que, segundo alguns estudiosos, esse local é 100 vezes mais pior. Porque não só o fogo que queima, como o calor. E quem sente é a sua alma. Hoje, a sua alma sente por causa desse corpo. Lá você não tem esse corpo. O teu corpo foi para debaixo da terra. Então, a dor que você sente hoje no seu corpo cai na alma. Ela é o centro do sentido. Tá? E aí, no teu corpo, uma dor muito alta, você desmaia. Só que lá não tem como desmaiar. Não tem. E todos nós estamos condenados a este local. Esse local é tão sério que quando o Senhor Jesus morreu, ele foi lá. Poderia ter... É Deus, na verdade, não é Deus? Podia subir direto. Paulo disse que não. E nós tratamos isso como coisa secundária. Obviamente não devemos servir a Deus só por meio do inferno. Seriam os piores seres humanos da face da terra. Nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. O peixe não sabe, é a natureza dele. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos no mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos é o quê? É o pecado. E isso nós fazemos bem. Tem alguém aqui que tem dificuldade em não fazer o pecado correto? Tem alguém? Eu não tenho. Tem alguém aqui entre nós que tem dificuldade de pecar corretamente? Tem? Você entendeu? Não tem essa dificuldade. Tem alguém? Se tiver, eu vou aí, eu vou te abraçar. Né? Ah, é? Eita, Deus amado. E tratamos isso. Sabe que quando você comete aquele ato, pequei. Sabe qual vem a resposta? Deus perdoa. Quando você faz isso, você não está ofendendo o teu irmão, você não está ofendendo, você está ofendendo direto a natureza dele. Isto é tão grave no mundo espiritual que você não tem ideia. Você sabe qual a posição que Jesus está exatamente há 2000 anos atrás? Sabe a posição do Senhor Jesus? À direita de Deus Pai, intercedendo por nós 24 horas por dia.
Se não fosse isso, não existia igreja. Ele é Deus, ele podia estar fazendo o que ele quisesse. A minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer que ele está há 2000 anos atrás, desde que ele foi assunto ao céu, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. As Escrituras dizem que a nossa sociedade bebe a iniquidade como se fosse água. Vamos mais além. Nós se alimentamos com o pão diário do pecado. Além disso, nós também vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos conhecimento de Deus, não sabemos quem Deus é e o tratamos como ele se fosse um tipo de Papai Noel, ou como um vovozinho bonzinho, ou um cara lá de cima. É o tratamento da maioria das pessoas dessa geração. É crente que dá glória a Deus, aleluia, é. Não há temor, não há reverência. É esse sentimento. Nós não entendemos que Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis e Criador de todo o universo. Nós se relacionamos com Ele para Ele ajudar nas nossas mazelas, ajudar nas nossas dificuldades. Aí se relacionamos, pedimos, oramos, jejuamos, consagramos, mas para levar uma vida em santidade, dependendo do Espírito Santo, que sozinho você não consegue. Não, eu quero é bênção, eu quero a solução do meu problema. Olha a crise que eu estou vivendo, olha a dificuldade. Não, eu quero é a cura. Agora, nos posicionar, não, Ele merece todo o meu empenho a adorar, a levar uma vida em santidade. Já ficou definido aqui o que é pecado, igreja? Errar o alvo. O que é ter uma vida em santidade? Separado do mundo. Quando falar levar uma vida em santidade, separado do mundo que nós vivemos. E quando falar em pecado, errar o alvo. Fica fácil entender isso? Porque fala santidade, pecado, não. Vamos definir pecado, errei o alvo. É uma ofensa diante do meu Criador. Tá? E santidade, separado. Por isso que não podemos conviver e nem comer dessas bolotas do mundo. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos desistir de qualquer esperança carnal. Eu vou descer. Fazemos isso? Eu estava conversando com um amigo nesta tarde. Ele é um pastor. Ele estava contando as dificuldades. Eu disse para ele assim: meu amado, esse é o momento de colocar em prática aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós lemos na Bíblia. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para ser colocado nesta hora. O fruto do Espírito não é para ser colocado quando você está numa rede, tomando água de coco. O fruto do Espírito não é quando você está passeando ou andando de lancha. Não. O fruto do Espírito não é quando você está aí com a família, ou no McDonald's, ou numa pizzaria, em qualquer lugar lá comendo. O fruto do Espírito não é para ser usado quando você está numa festa, sorrindo. Não. O fruto do Espírito é para ser colocado em prática nos momentos mais difíceis das circunstâncias da sua vida. Quais são o fruto do Espírito? São 9 gominhos num fruto só. Quais são eles, igreja? Que mais? Longanimidade, que mais? Temperança, que mais? Coloca aí, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 22, por favor. Vamos entender isso. Porque chega os momentos, que sai do nosso controle e a nossa carne quer operar, a nossa carne quer fazer assado, quer fazer cozido, quer fazer do jeito dela que ela está acostumado. Está acostumado. É a mesma coisa, Se eu pegar aqui essa menina e dar um beliscão, ela vai dizer, ai, é natural.
Mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Vamos fazer um coro? 1, 2, 3. Dá para fazer isso quando você está nervoso. Dá para fazer isso quando a giripoca está piando. Dá para fazer isso quando você está em crise. Dá para fazer isso quando você está irritado com aquela pessoa que está tirando a paz. Vamos ser sinceros, dá. Mas aí, o que morreu na cruz do Calvário diz que dá. E ele deixou um igualzinho a ele aqui. Igualzinho a ele aqui. Ou você acha que isto é o apóstolo Paulo ensinando essas armaduras que devemos usar? É quando você está lá deitado numa areia, à beira-mar, olhando o mar, ó. Você precisa usar isso? Não, igreja. Não precisa usar isso. Se a nação de Israel estivesse usado isso, todos tinham entrado na terra prometida. Todos tinham entrado, mas não. Deus revela através do Espírito Santo para o apóstolo Paulo: usa essa ferramenta. É fácil? Não. Não é fácil. Não vou dizer, não estaria aqui mentindo, dizendo que é fácil. Só que existe uma coisa: você tem que querer. Mesmo que você não consiga, você tem que querer. Me ajude. A minha vontade não nem é cortar o pescoço dele. A minha vontade é cortar ele no meio. Mas me ajude. Espírito Santo, se você treinar a sua mente nesse momento de crise, depender do Espírito Santo, será totalmente diferente. O mundo tem que conhecer nós por isso. O mundo não tem que conhecer nós porque carregamos a Bíblia. Não. O mundo tem que conhecer nós porque somos, mensageiro dos céus. O mundo tem que ver esse comportamento. E eu pergunto para você: essa geração do século 21, dá para ver esse comportamento? Eu já disse aqui, vou repetir um testemunho muito interessante. Havia um irmão, esse testemunho aconteceu em 1961, numa cidade do interior de São Paulo. E o que aconteceu, irmão? Esse irmão havia aceitado Jesus, era um crente, morava na roça, e a pessoa que mora na roça naquela época, ele dependia da cidade por duas coisas: querosene para o lampião e sal. O resto, tudo na roça, tinha, e com muita fartura. Então ele vinha 2 vezes por mês à cidade. E a cidade ali tem várias vendas. E um dos fazendeiros não gostava dele por ele ser crente. O que dá nó na minha cabeça hoje é que o mundo gosta de nós. No passado, ninguém gostava de crente. A irmã, é verdade? Pastor Edna? Ninguém. Parecia que nós éramos leproso. Eu disse aqui que eu estudei a minha vida toda em colégio público, Eu estudei no colégio Jacques Félix, lá na Estiva, você deve conhecer. Igreja, eu não tinha amigo. Parece que eu era leproso. Cansei de ouvir essa canção. Os garotos da minha sala faziam esse corinho. A minha vontade era de dar de baixo para cima. Era a minha vontade. Era a minha vontade.
Mas eu falei, Jesus. E hoje não. O mundo ama os crentes. É uma maravilha. Tá? E aí o que aconteceu com esse irmão? Ele foi comprar na venda sal e querosene. Estava esse homem que não gostava de crente, e ele era o meu coronel daquela situação, né? Um fazendeiro de posse. E aí o que acontece? Haviam vários funcionários, haviam dentro da venda, o céu estava claro, solzão bonito, e ele quis tirar uma onda com a cara do crente, ele quis debochar do crente, ele quis menoscabar o cristão. O irmão entrou, e geralmente no passado, as pessoas que moravam na roça, quando vinham comprar alguma coisa na cidade, eles não usavam a bolsa, e sim um pano de saco branquinho, alvejante. Isso, e colocava nas costas. E ele vai com aquele saquinho vazio para na venda comprar. Chegou lá, o que acontece? O fazendeiro diz, olha, eu já falei para você não passar nas minhas terras. Eu já dei vários avisos, mas você... Só que hoje eu vou aproveitar a situação. Você vive aí dizendo aí que você é crente, pessoas vão na sua casa receber oração. Eu já perdi alguns funcionários meus porque se tornaram crente, eu mandei embora. E hoje eu estou muito raivoso contigo. E aí ele tirou na frente da venda, estava lá uma fogueira, ele com um material lá, né, de ferro, tirou lá um pedaço de carvão e escreveu na lateral da parede assim da venda: não existe Deus dos crentes. E olha, se seu Deus não apagar, o jeito que você fala que seu Deus abriu o mar vermelho, que seu Deus fez coisas má, tá? E o povo aí acredita, eu não acredito. Se teu Deus não fizer isso, eu vou cortar você no reio. Esse fazendeiro subiu em cima do cavalo dele com chicote e dava aquela chicotada no ar, e o cavalo até empinava. Todos que estavam ali batiam palma, assobiava, admirava, né, aquele ato daquele fazendeiro. E o crente de cabeça baixa no balcão: eu vou sair com o meu querosene e vou sair com o meu salzinho. Senhor Jesus, esse homem disse que vai me bater, eu não fiz nada para ele. E ele: sai para fora, crente! E cada vez gritando mais alto. E o irmãozinho lá no balcão, orando. Quando o Espírito Santo Deus falou: sai. Ele pegou o saquinho dele, ó, e saiu. No que ele saiu, e o fazendeiro esperando algo sobrenatural acontecer, e o fazendeiro dava aquela chicotada no ar, o cavalo empinava, ele estava com uma garrafa de bebida na mão, deu um relâmpago, não sabemos de onde veio o relâmpago, nós sabemos que somos crentes, mas não estava nublado, o céu estava limpinho, o cavalo se assustou, jogou o fazendeiro para trás, aquela garrafa quebrou e cortou a jugular daquele homem. Aquele homem agora, para estancar o sangue, vai no lugar onde ele escreve: não existe Deus dos crentes, e com o próprio sangue dele ele apaga a palavra não, e ficou: existe Deus dos crentes. Será que hoje, se acontecer algo ou igual a essa situação, nós nos posicionamos? Ou não, vou entrar na justiça, eu vou mostrar para ele quem é? Qual é a posição dos crentes dos dias de hoje, quando chegar a circunstância? Agir com a sua natureza ou agir com o armamento espiritual que a Bíblia nos dá? Porque senão, estamos aqui esquentando o banco. Esta é a realidade. Se eu não guardar algo que no momento eu tenho que, mesmo que eu não tenha força, mas o Senhor me ajuda. Agora se, não, isso é balela. O apóstolo Paulo nos ensina, nos devemos desistir de qualquer esperança carnal, fechá-lo dentro de uma cova, trancar as portas, remover de nossa mente qualquer alívio na carne, a fim de que clamemos a Deus por misericórdia. Não viva na carne, não faça o desejo da sua carne, não entra nesse principado da potestade desse século, pelo amor de Deus. Pode. Era pecado? Não, pecado continua sendo a mesma coisa no dia de hoje. Pastor, mas mudou. Não mudou não, nós que mudamos.
Os pastores perceberam se não imitar o mundo, perde as ovelhas. Estão se enganando. Já estão perdidas. Muitos dos pregadores famosos atualmente estão ganhando tanta popularidade, porque faz do seu propósito não falar sobre o que, igreja? Pecado. Vamos lá. Se nós entrarmos na rede social, tem algum pastor falando sobre pecado? É raro. Tem hoje que é meio comediante. Tem hoje que vão falar de casal, conselho. Porque hoje a igreja foi fatiada, tá? Porque Deus está fora, não está mais dentro da igreja, e ela foi fatiada em porções. Nós precisamos fazer um culto só para casais. Nós precisamos fazer um culto, isso é bom, mas quando o Espírito de Deus reinava dentro da igreja, todas as áreas da igreja eram saradas. Todas as áreas da igreja eram saradas. Pecava lá fora. Vinha tomar ceia em pecado. Vinha nada. Não vinha. Não subia em cima do púlpito em pecado. Eu participei de um culto de ceia. Eu deveria ter 12, 13 anos mais ou menos, não mais do que isso. E no culto de ceia, Deus usou o irmão em profecia, falando com aquela pessoa, dando horário, tá? E outra coisa, o interessante, aquela pessoa que Deus estava usando era o pregador, e ele era de fora. Ele não era de Taubaté. Ele era de fora. Ele era de São José dos Campos. E Deus usando ele em profecia, dizendo: olha, confessa. As frutas que você roubou no mercado me entristeceu. Eu estava do teu lado. O ano sabe o mercado municipal. Meu amado, esse irmão levantou correndo. Pediu perdão. Porque tinha passado na banca e... Você concorda? Se nós olharmos, é uma coisa... Parece simples nos dias de hoje. Não parece simples? Roubar meia dúzia de fruta. Não parece simples. Mas na igreja a qual eu congregava, para o Deus que eu servia, que é o mesmo dos dias de hoje, não era simples. Por que dei esse exemplo? Porque era muito fácil dar exemplo de adultério, fornicação. Não. Eu dei esse exemplo mais simples que eu achei. Eu fiquei assim de boca aberta. Falei, meu Deus, só foram as frutinhas. Verdade, igreja. Meu Deus, só foram as frutinhas. O quão o teu Deus é sério. E o quão nós não tratamos esse assunto com seriedade. Dá para dar glória a Deus? Aleluia ou ai? Ai, Jesus amado. Está tão duro assim, igreja? Mas é a exposição da palavra. Porém, ao agirem desta forma, eles vão contra a obra do nosso Senhor, que constantemente pregava sobre o pecado. Eles vão contra a obra do apóstolo, que trabalhava com todas as suas forças intelectuais, movida pelo Espírito Santo para revelar o pecado do homem. E, principalmente, eu posso lhe assegurar que um pregador ou um pastor que não valoriza a pregação do pecado não tem a obra do Espírito Santo em sua vida, porque uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das grandes funções do Espírito Santo. Ele tem que colocar temor no teu coração, porque todos nós, todos lá fora, aqui, iremos enfrentar isso. Ou cedo ou mais tarde, todos aparecerão diante do trono branco. Todos. Não no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja. Trono branco, todos. Se você comparecer no tribunal de Cristo como noiva, amém. Todos irão prestar conta.
a não ser a noiva. Quando você não crê nisso, você está trabalhando contra o Espírito Santo. Muitos questionam a Deus porque do inferno ter duração infinita, se nós temos uma vida limitada no pecado. A principal razão disso é esta, e é simples, igreja. Cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. Porque você não está pecando contra o teu irmão, você está pecando contra ele, que é infinito. Logo, a gravidade é infinita. Entendeu? Então vamos lá. O problema é que nós nos esquecemos de que o pecado ainda é pecado. Veja a maneira como falamos sobre ofender ao Senhor. Ninguém se dá conta de que todo pecado, no final de contas, é cometido contra Deus. Davi pecou contra o seu povo ao não representá-lo bem como rei. Davi pecou contra Betseba ao adulterar com ela. Davi pecou contra Urias ao mandar matá-lo. Porém, no final, ele disse a Deus: pequei contra ti somente pequei. Você viu a gravidade? Para quem é o pecado? E eu tenho que concordar com o nosso amado aqui. Cada novo ato de pecado, o que acontece, igreja? De novo. 1, 2, 3. É verdade ou mentira? Mas nós temos consciência do pecado? Porque o pecado é algo tão terrível? É porque ele é cometido contra um Deus santo. Como podemos não tremer diante disso? É porque não compreendemos o que isso significa. É porque não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. É uma coisa terrível quando percebemos contra quem nós pecamos, que é uma ofensa. Eu vou montar um teatro aqui, vamos lá. Eu vou chamar aqui, vem cá, Júnior. Vem cá, Li. E agora, quem eu uso para fazer? Eu vou chamar o sobrinho do Li. Vem cá. Vem nos ajudar nesse sentido. Então vamos lá. Você gosta do seu tio? Mudando o rosto dele, era humildinho. Está com quantos anos? Tudo isso já? Vem cá. Você vai dizer que ele não presta? Por que ele disse que é mentira? Porque conhece o tio. Porque respeita o tio. Você entendeu? Falta isto, nós conhecemos Deus, para não ofender nas nossas práticas. Diz de novo o que o tio dele é. Seu tio não é um cara muito legal não, viu? Toma cuidado com ele. Trambiqueiro. Na época que ele usava aqueles brincos, então... Você não sabe quem era ele. Dava nó em pingo d'água. Não valia nada. Ele vai defender, porque ele sabe que o tio dele não é nada daquilo. Nós a mesma coisa. Se conhecemos quem é o nosso Deus, de jeito maneira alguma nós deixamos a nossa natureza reinar. Ela reina porque não conhecemos quem é o nosso Deus. E por não conhecer o nosso Deus, nós não temos temor. É simples assim. Obrigado. Ele não falou nada, tá vendo? Fala que vai pegar ele lá fora. Deixa a sua carne reinar. Vamos ter uma conversa lá fora.
Os cristãos do passado costumavam dizer: nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simples cidade, mas contra um rei da glória, aquele que está sentado no mais alto sublime trono. Imagine isto por um momento comigo, e eu já estou terminando. Imagine. Eu falei: Senhor amado, me coloca para fazer algo. Vamos lá, imagine. Vamos lá. Deus está no dia da criação. Vamos lá? Primeiro dia, primeiro capítulo da Bíblia. Está lá o Todo-Poderoso. Quem teve esta visão? Os anjos. Deus está no dia da criação, dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita no espaço, e todos eles se curvam e diz amém, e lhe obedece. Os planetas. Ele diz às estrelas que ocupem seus lugares no céu e sigam à risca o seu decreto, e elas todas se curvam e lhe obedecem. Ele diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e ele se curva e o adora, dizendo amém. Ele diz ao bravo mar: você virá até este ponto daqui, não passará. E o mar o adora e diz o quê? Amém. Porém, quando Deus lhe diz venha, você diz ui. Porém, quando Deus lhe diz arrependa-se, e você diz de quê? Você percebe o quão perverso é o nosso pecado? Nesta noite eu tenho um conselho: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Você pode até dizer: de que, pastor? Eu estou na igreja, eu sou crente, falo línguas estranhas, eu profetizo, eu sou do reteté, eu sou do manto. E bom, continue assim, mas também convide santidade. Você pode ser tudo isso, você pode ser do reteté, você pode ser usado por Deus maravilhosamente, mas tem uma vida em santidade. Quem olhar para você, ver Deus. Eu comprei um presente para minha filha, adiantei, né? E aí, num certo lugar, fui comprar o que faltava. Tinha duas moças atendendo. Uma olhou para mim, do nada: o senhor é pastor? Aí eu falei: me conhece? Já foi lá na igreja? Não, é que o senhor tem um jeito. Eu falei: Jesus amado. E eu falei: e você? Se o teu coração parar de bater agora, como é que está a sua vida com ele? Eu estou afastada. Volte o mais rápido possível. Deus talvez criou essa oportunidade de você ver que eu sou pastor. Volto mais. Comecei a falar, ela começou a chorar. Dentro do shopping. É hora de lazer. Você pode até dizer: o que, pastor? Eu estou na igreja, eu sou crente. Eu, como seu pastor, te digo: vamos lá? Larga do orgulho, da soberba, da não obediência, da falsidade, da mentira, da falta de lealdade, da inveja, da maldade, da maledicência, que quer dizer mal dos outros, né? Dizer mal dos outros, da calúnia, do mexerico, da vaidade, e a relação é grande, do veneno da murmuração. É um veneno terrível, esse veneno. É tanto que nenhum dos que cometeram esse pecado entraram na terra prometida. Da declaração que vai nos enfraquecendo através da murmuração, né? Vai tirando a vida de Deus em nós, e da falsa religiosidade que nos impede e nos distancia dele. Vou parar por aqui. A lista do pecado é grande, não precisamos nem citar, todos nós sabemos de cor e salteado, né? Então não faça como Adão, que se escondeu atrás da árvore. Quando ouvir a voz do jardim, ouça ele nos chamando. Amém, igreja? Guarde esse estudo e pratica.
você terá qualidade de vida com teu Deus. E por fim, a vida eterna com Ele. Pastor, é duro. Não, abra o teu coração, deixa entrar. Deixa encontrar guarida dentro do teu coração. Deixa o Espírito Santo assoprar no teu espírito, o seu espírito assoprar para a tua alma jogar a informação dentro da sua mente. Eu preciso mudar ali, eu preciso mudar aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer. É isso que a palavra tem. Ele tem que confrontar os nossos hábitos, os nossos costumes. Se a palavra não confrontou, agora me perdoe o que eu vou dizer. Não adianta a palavra te confrontar e você não mudar em nada. Volto a repetir, está esquentando o banco à toa. Não faça igual aquela nação que fez no deserto. Vamos lá? Vamos trabalhar isso? Vamos tirar santidade e justiça, que é o meu relacionamento com Ele. O nascer de novo faz com que eu pratique a justiça e santidade. Se eu não nasci de novo, eu não tenho como praticar nem a justiça e nem a santidade. Tá bom? Então vamos voltar lá para o deserto e já estou terminando. Já pensou? Quando você clareava o dia, estava em cima das pedras o maná. A tradução da palavra maná, o que é isso? E com aquilo, você fazia o seu alimento. Abriu o mar vermelho. Viu as 10 pragas. Só em atravessar o mar, já era, você concorda? Tá? Cordoniza, vinha. Viram todas essas maravilhas e não se converteram. Por quê? Por que, igreja? Coração duro? Sim. Mas por que o coração era duro? Murmuração. E por que eles murmuravam? Vamos chegar na resposta. Nunca tiraram o Egito do coração. Não adianta estar nesta igreja ou em qualquer outra, se você não tirar o mundo do coração. Não adianta. Tem que ser bem sincero. Por isso que é estudo bíblico da palavra. Eu sei que só vem membro, a maioria, né? Entenda bem. Se você não pedir ajuda ao Espírito Santo, tira o mundo de dentro do meu coração. Pastor, Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, sim. Sim, concordo com você. Mas Ele está ofendido com os crentes dessa geração. Literalmente. Porque nós nunca vimos o que está acontecendo nesse cenário. A igreja era para salgar esse mundo caído. Mas não está salgando nada. A igreja entrou na política. A igreja entrou em todos os ramos da sociedade. Deus saiu do meio dela. Então, se arrependa. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Curve as vossas cabeças. Amigo Espírito Santo, era o pastor Leandro que era para dar esta aula, mas ele estava muito ocupado. Eu falei, Senhor amado, o que eu vou falar hoje à noite? Deus Todo-Poderoso. E lendo a Bíblia de manhã, quando meus olhos passaram por Romanos capítulo 5, e o verso de número 12, todos estão destituídos, todos pecaram contra Deus. E aquilo falou muito forte em meu coração. E eu fiquei imaginando o que eu iria escrever, Pai poderoso. E o Senhor me deu essa graça de colocar essas palavras aí, Pai poderoso. Agora, Senhor amado, a todos quanto ouviram, inclusive eu que também, que possamos colocar em prática. Não achar um estudo, é duro, e bloquear isso dentro dos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem uma função, além de Deus, o Senhor tem uma função maravilhosa, é convencermos nós da justiça, do juízo e do pecado. Por favor, nos ajude. Pegue na mão de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz, amém. Passando a programação da igreja, quinta-feira, quinta profética. Quem estará pregando aqui? Pastor Samuel estará pregando aqui na quinta-feira, tá? E aí nós teremos
No domingo de manhã teremos o que, igreja? Ceia do Senhor. Quem pode fazer um jejum, uma consagração por esse culto maravilhoso que irá acontecer aqui? Quem? Por favor, então faça para a glória dele, mas faça com objetivo, não faça só por fazer. Tem um objetivo e um propósito. Eu quero sentir Deus, eu quero me aproximar mais de Deus, tá? Não fazer por fazer, tá? E domingo à noite, um grande culto com a presença de todos. Não esquecendo que sexta-feira nós teremos a mini vigília aqui, que começará às 22 horas e terminará às 2 horas. Quando for meia-noite, tá? Meia-noite, até 1h da manhã, nós vamos colocar o joelho no chão e vamos clamar. E eu já vou nessa ceia com um propósito e passo esse propósito em forma de pedido para a igreja. Vamos orar pela nossa nação. Eu nunca vi uma crise política com um plano espiritual. Todas as vezes, olha que eu participei de todas, né? Me recordo, porque depois de um ano eu entrei na polícia, me recordo quando o general Figueiredo entregou a faixa, nem entregou, saiu pela porta do fundo, não entregou. Lembro de todos os partidos que assumiram o governo de São Paulo, Franco Montoro, Herésio Quércia, né? Fleury, depois veio Covas, e Covas de novo, e depois veio Alckmin, depois Serra, depois Alckmin, depois Serra, e o ex-atual, né? Não, como governador, não. O governador ficou sempre Alckmin e Serra. Eu acompanhei tudo isso. Dos presidentes, desde a época quando Sarney saiu, entrou Collor, depois Collor foi destituído, colocou o Tamar, depois do Tamar o Fernando, né? Acompanhei todo esse processo. Só que nós não deslumbrava por trás disso uma ação espiritual. E nessa atual política, nós estamos vendo uma ação espiritual. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que nós temos o quê? Livre. Isso. E é uma coisa terrível. Então vamos clamar pela nossa nação. Vamos clamar pela nossa nação. Vamos pedir a Deus que Ele entre com a sua justiça. Tá? Porque como é um ato político misturado com o mundo espiritual, e o mundo espiritual, todos nós somos cegos, literalmente. Tá? Então, há uma coisa muito sórdida por trás disso. Há uma coisa de plano diabólico por trás disso. Não é só a política, não. Há algo terrível. E a igreja tem autoridade, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora eu vou falar fora do microfone. Estão pode entrar com a sua providência. Então, por favor, não estou aqui pedindo a A e nem B. Eu estou pedindo que o Deus que nós servimos entre com a providência. Tá? Vocês nunca vão ouvir eu usar esse microfone para pedir, e nunca, enquanto eu for pastor dessa igreja, não subirá, não vou apresentar ninguém
Nós viemos da outra igreja, foi um vereador lá, vocês lembram? Como é uma autoridade, eu vou apresentar. Vai sentar embaixo aí, eu vou apresentar. Porque é uma autoridade. Temos que ter respeito. Quando acabou o culto, pastor, tem como o senhor me apoiar? Eu pago 6 meses de aluguel da igreja. Eu falei, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, viu? E vocês sabem de quem eu estou falando, porque a igreja viu lá na época. Então, mas estou aqui em cima desse púlpito pedindo para que eu e você, nos nossos jejuns, nossas consagrações, dobrar o joelho. Deus, olha para o Brasil, entra com providência, porque atrás desse cortina da política há algo tenebroso. Algo tenebroso. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar tremendamente. Igreja, o batismo está chegando, dia 3 de dezembro. Nós estamos falando isso já há 4 meses atrás. Cada cabeça dava R$30. Não deixa para pagar tudo para o final. A soma se torna R$150 por. Nós vamos almoçar, vamos tomar café, vamos almoçar e tem um lanche da tarde, mais o aluguel do local lá, que é lindo, que é maravilhoso o local, tá? Então procura aí. Também tem o culto infantil, né? Qual é a data do culto infantil? Está lá em cima, 15 de outubro, tá? Então se programe aí para o culto das crianças e também se programe lá para aquele evento que nós fazemos todo final de ano. Vieram me perguntar, pastor, por que dessa vez o senhor contratou um buffet para nos servir? A igreja mudou de aspecto. E outra, muitas pessoas, principalmente nos 2 últimos batismos, pastor, eu não pude ver o batismo, eu estava lá na cozinha, eu estava cortando alface, eu estava preparando a carne, eu estava fazendo comida e eu não participei de nada. Então, diante disso, falei, vamos ver se nós contratamos uma empresa para, né? Você vai chegar lá, o café da manhã já está lá, o almoço e o café da tarde. E tudo isso gera dinheiro, igreja. Tá? Tudo isso gera. Então, essas pessoas me procuraram, pastora, o batismo foi uma maravilha, porque eu vi a pessoa falar, mas eu estava lá na cozinha. Porque logo após o batismo é o almoço, né? Então, pensando em ter mais qualidade, tá? A gente faz o nosso momento lá na parte da manhã, aquele culto maravilhoso, depois, né, desce as pessoas que for descer as águas do batismo, naquele mover do Espírito Santo. Vamos pedir para Deus, se tiver alguém entre nós que ainda não é batizado com o Espírito Santo, Deus batizar, Deus curar. Ele é Deus, pode fazer tudo, né? E depois é almoço, e aí ninguém vai colocar a mão na massa. Não vai ficar aquela correria, precisa levar isso, precisa levar aquilo, precisa levar aquilo. Não vai precisar nada disso, porque a empresa que foi contratada irá levar tudo. Tá? Então, nós achamos por bem fazer isso. Quer dizer, quando eu falo nós, eu achei por bem fazer isso como pastor da igreja. Orei, pedi, Senhor amado, tá? Então, por favor, se programe para nós termos esse dia maravilhoso diante de Deus. Amém? Louvado seja o nome. Tem pedido de oração? Tem? Enquanto eles vão colocar na tela aí, vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mudou o mês, as dívidas continuam, né? Então vamos tirar os dízimos para a casa do Senhor. O texto que sempre leio é Eclesiastes capítulo de número 11, o verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então faça isso com gratidão ao Senhor para a glória de Deus Pai. Ele vai colocar aqui o número do CNPJ da igreja, que é o Pix. Quem for passar o cartão, por favor, se dirige, se levanta, vai até o fundo, por gentileza. E quem for dar em espécie, as salvas irão passar. Coopere, faça isso com gratidão para o Senhor. Ouve as vossas cabeças. Querido Pai Celeste, eu te dou graça no nome do Senhor Jesus. Venha abençoar tremendamente a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Podeis tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, coloque então os pedidos de oração para a glória de Deus Pai. Pedido de oração. Senhor Santos, a paz do Senhor. A paz, peço oração encarecidamente pela minha saúde. Preciso fazer uma cirurgia. Cirurgia. Né? E vai demorar 2 meses. Tem mais? Só esse? Tá bom. Eu estou vendo ali um casal. Está nos visitando. Como é o nome do casal? Já? Tá. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então só tem esse pedido aqui. Corrigir a palavra cirurgia lá, tá? Vamos orar pela irmã Sônia Santos. Levante a mão para cá, por favor, igreja. Jesus abençoa. Vai lá, Pai amado. Deus, tu pode entrar na vida dessa irmã Sônia Santos. O Senhor pode fazer coisa extraordinária para a glória de Deus Pai. Tu és poderoso e tu és tremendo e pode fazer isso, Pai. Entra com a tua providência. Restaura a saúde da tua filha. No nome de Jesus eu peço isso para a glória de Deus Pai. E a igreja diz, amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos. Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então. Tem um recadinho bem interessante que diz assim: quem é injusto e quem é sujo e quem é justo e quem é santo. É duro a gente ler isso no último capítulo da Bíblia, que parece que quem está do lado de lá não consegue vir para o lado de cá, né? E a resposta do verso 11 está no verso 10, por causa da forma de pensar, por causa da potestade. Então continua praticando a sua sujeira, praticando a sua injustiça. Agora quem está lá de cá, continua praticando a sua santidade e continua praticando a sua justiça. Erga a tua mão para o céu e diga comigo que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja conosco até o arrebatamento da igreja. E todos digam, está terminado em nome do Senhor Jesus.